Magno Paganelli, escritor e editor, autor do livro A Oração que Deus Responde. É o nosso entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Prazer estar com você, com os seus espectadores do programa Cultura e Saber. Eu que agradeço por aceitar o convite. Vamos falar desse livro. Que oração é essa? Como que você conseguiu colocar dentro, então, de uma obra a oração que Deus responde? Acho que muita gente quer saber. Eu penso que, independente da religião, da profissão de fé da pessoa, ela sempre tem ou procura um contato com o divino, e isso através do diálogo, da conversa e especialmente dos pedidos. A gente observa que em determinadas tradições religiosas, as pessoas nem seguem o ritual, a liturgia comum daquela religião, mas elas procuram a religião na tentativa de obter algum ganho, algum lucro, algum benefício, para pedir alguma coisa. Então, que tipo de oração seria feita para que você pudesse alcançar o favor de Deus? Acho que é esse o intuito do livro, para responder essa pergunta, né, do ponto de vista da religião que é majoritária no Ocidente. E no Brasil, saiu o censo agora, a gente viu a proporção de católicos e de evangélicos, grupos cristãos. Então, essa é a nossa tradição, essa é a nossa realidade, o nosso perfil. Então, respondendo para esse público, qual é essa oração que se pode fazer que atende às demandas de Deus também? Afinal de contas, ele é a fonte na qual as pessoas estão indo buscar a solução dos seus problemas. Então, se eu vou pedir alguma coisa para você, eu preciso ter alguma contrapartida. O que você vai ter de benefício em me abençoar, em me ajudar, em me favorecer? Com Deus é mais ou menos assim que a gente vê na Bíblia, né? Deus protege as pessoas, abençoa, abre portas e tudo mais, mas há que ter um compromisso com Ele, né? Então é isso que eu tento desvendar nesse livro. Uhum. E são respostas, inclusive, de coisas que você perguntou para Deus ao longo da vida? Sempre, né? A gente questiona sempre como, pelo menos do ponto de vista de uma mentalidade mais honesta, mais sincera, né? Porque o interesseiro, ele só procura o seu próprio benefício. O narcisista, que se usa, uma expressão que se usa muito hoje, né? Mas quando você quer realmente traçar uma linha de raciocínio, de pensamento, de comportamento que seja mais duradoura, você tem que fazer concessões, né? Eu vou ter que ceder em alguns pontos para poder ganhar em outros pontos. E a relação com Deus, ela é assim, né? Então eu preciso entender quem é essa divindade para quem eu estou orando. Se Deus pode todas as coisas, por exemplo, no começo do livro eu respondo isso. Se Deus pode todas as coisas, por que que Ele não interfere na minha vida e já me abençoa sem eu ter que dizer para Ele aquilo que eu preciso? Se Deus é imutável, a minha oração vai mudar Deus? Ele é imutável? Essa afirmação a gente faz, né? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, todo-poderoso. Será que esse todo-poderoso, ele se amolda à minha vontade? Ou é o contrário que tem que acontecer? Eu que tenho que me amoldar à vontade dele para que as minhas orações sejam ouvidas e, portanto, respondidas, né? Então, esses são questionamentos que a gente faz, né? E aí eu tento resolver essas questões no livro, dando fundamento bíblico, né? Porque aquilo que a gente vai falar sobre Deus, se não está apoiado no que o texto bíblico diz, é mera opinião. E opinião, cada um tem a sua, né? Uhum. Como que foi o processo para a elaboração desse livro? Bem, eu estava vivendo uma época, a gente vive de fases, né? Tem épocas que você se aplica mais a uma prática, um comportamento, um costume, ou uma tradição. E eu estava vivendo um momento muito bom desse ponto de vista de oração, de experiência, de descobertas que a oração propicia para cada um de nós. Uhum. Então, era um momento muito favorável, estava lendo muito sobre isso, estava orando muito, tinha muito tempo do meu dia eu aplicava em oração, e aí aconteceu eu já tinha produzido um livro sobre encomenda para sair num catálogo, o catálogo da Avon. Eles tinham encomendado, uma editora tinha encomendado um livro sobre oração, e aí eu aproveitei que eu dei uma mergulhada nesse universo e desenvolvi um pouco mais. Eu tinha feito um livro menor, né, sobre o Pai Nosso, e aí ele foi um embrião para esse material. E eu juntei tudo isso, incrementei com mais recursos. O livro tem recursos para trabalhar em grupo, memorização, perguntas para responder, textos para memorizar.
Então ele vem bem incrementado, não é só um livro com um texto principal ali. Ele tem recursos, tem apêndice, que responde a outras questões também sobre oração, quais os outros tipos de oração que a Bíblia apresenta e coisas assim. Uhum. Então ele é para ser trabalhado também em grupo, lê-se então no individual, mas dá para juntar pessoas e discutir sobre o assunto. Dá. Houve um tempo que a igreja brasileira estava trabalhando livros em grupos, né? Em vez de fazer uso das lições de escola dominical, eles utilizavam livro. Um grande exemplo disso foi As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman, né? Foi muito, muito utilizado. Então, é mais ou menos nesse sentido. É um livro que dá para você ler individualmente, mas também dá para trabalhar em grupo, porque ele apresenta já um programa para que isso seja feito. Quais são os títulos, né, de cada então capítulo? Conta um pouquinho para a gente dos títulos. Eu faço uma introdução muito grande sobre oração, dando um panorama da oração e apresentando essas perguntas que eu disse, né? Se Deus é imutável, no que a minha oração muda a Deus? Se Deus sabe e pode todas as coisas, por que eu preciso dizer para Ele quais são as minhas demandas, né? E outras perguntas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a oração do Pai Nosso, né? Cada frase da oração do Pai Nosso e criei um capítulo, mostrando que a oração do Pai Nosso não é uma reza para ser repetida inconscientemente. Às vezes a pessoa está repetindo aquilo que ela já decorou, mas está com o pensamento num lugar bem longe. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo aquilo, mostrando que a oração do Pai Nosso é um sumário das nossas necessidades. As necessidades para com Deus e as nossas necessidades pessoais. Cada parte do Pai Nosso se ocupa disso. Aí quando você fala do Pai Nosso, traz a questão da comunhão, trata também o livro sobre isso, o Pai Nosso, Pão Nosso? Sim, é interessante a questão do Pai Nosso, né? Jesus não ensinou a orar, meu Pai, é o Pai Nosso, ou seja, Pai de todas as criaturas. Então a gente mostra a universalidade de Deus, e também o Pão Nosso, né? No sentido de não é o meu pão, ou seja, combate o próprio egoísmo, né? O pão nosso de cada dia, ou seja, combate o acúmulo, né? A ambição, ou seja, você tem uma confiança em Deus tamanha que você peça aquilo para o seu dia, o seu consumo diário, não ficar acumulando, ou seja, dar outras possibilidades. Até tem uma proposta de fazer um livro mostrando como o Pai Nosso pode ser usado para desenvolver esses temas que hoje se trabalha com crianças, né? De igualdade, de fraternidade, dá para trabalhar isso numa perspectiva pedagógica, mas esse ainda não escrevi. Aí era o livro inicialmente com o título Pai Nosso. Aí depois esse livro se tornou A Oração que Deus Responde? Como foi esse processo? Essa é a terceira edição do livro. Quando eu lancei a primeira edição dele, ele chamava A Oração que Deus Responde. E a primeira edição vendeu muito rápida, e então eu entendi que as pessoas gostaram da proposta. O que eu fiz? Eu ampliei muito o livro e mudei o título para O Pai Nosso, subtítulo A Oração que Deus Responde. Só que aí eu caí numa cilada, porque o Pai Nosso todo mundo entende que conhece, sabe do que se trata, então não tem interesse. Aí eu fiz uma edição maior e a edição encalhou, né? Então agora na nova editora, no selo Acas, que é um selo do Grupo Citadel, a gente relança o livro com o título original, que é A Oração que Deus Responde. Acho que ele é mais provocativo, né? Aí com o seu olhar também de editor, faz com que você escreva de uma maneira diferente? Porque você tem esse livro, porém você também é escritor ghost, né? Ou seja, escreve livros para outras pessoas, né? Conta histórias de outras pessoas. Eu tenho a minha carreira com 37 livros já publicados, e aí esses livros, eles representam o meu interesse como pesquisador, né? Eu tenho pós-graduação na área de conflito Israel-Palestina, em teologia também, então toda a minha carreira é construída em cima disso. Quando eu vou escrever os livros que são da minha autoria, da minha lavra, eu procuro responder coisas que são inquietantes para mim, né? Eu praticamente abandono o olhar do editor. Então, aquele negócio da inspiração e da transpiração, né? Como autor das minhas obras, eu procuro responder as minhas inquietações, que eu entendo que são inquietações das outras pessoas também. Depois que eu termino a obra, aí eu vou pensar como editor, né? Em alguns recursos que possam incrementar a obra e tudo mais. Mas eu consigo dividir isso na minha cabeça direitinho. Agora, como Ghost, eu trabalho como escritor para outros autores, né? Então, eu trabalho com o conteúdo desses autores, e aí varia muito. Pode ser psicologia, pode ser... Eu escrevi para advogados, então conteúdo da área do direito. Escrevo para coaches, pessoas que trabalham motivação, desenvolvimento pessoal.
já escrevi para ministro de Estado, para pastores, uma série de livros. Então, é muito variado. Ator, agora terminei de um ator da Globo também, bem conhecido, lutador de UFC, cara que está no ranking aí, os 10 maiores do mundo. Então, é muito amplo. Então, aí eu tenho que pensar no conteúdo dele, como embalar o conteúdo dele da melhor maneira, né? Porque as ideias são originais dessas pessoas. Eu simplesmente dou a forma. Elas não têm a prática da literatura, mas elas têm conhecimento do seu ramo, do seu métier. Então, a única coisa que eu faço é embalar o conteúdo dela de uma maneira que se torne atrativo, atraente para o leitor final, né? Aí é um trabalho como ghost mesmo, só que aí sim eu utilizo um pouco a visão do editor também, né? Aí também é uma forma de né, viver da escrita, porque é um desafio também, né? Viver da escrita, viver de livros hoje em dia. Murilo de Carvalho, ele escreveu uma biografia do Dom Pedro II, né? O nosso imperador, um grande imperador. Ele diz que no tempo da monarquia de Dom Pedro II, o Brasil era uma ilha de letrados num mar de analfabetos. O Dom Pedro era cercado por artistas também, né? Por literatos, por intelectuais. Eu acho que não mudou muito. A gente até lê muito mais hoje do que na época, evidentemente. A alfabetização ampliou. Viver de livro já é uma outra questão, né? Há um tempo atrás eu conversei com Pedro Bandeira. Ele é um autor que vende milhões, vendeu milhões, autor daquele livro A Droga da Obediência, que era leitura obrigatória na pessoal de quinta, sexta série, se tornou até filme, né? E naquele ano, curiosamente, eu tinha lido uma matéria de que estavam sendo formados 2.000 médicos do Brasil. E aí eu conversando com o Pedro, falei, Pedro, como é que faz para viver de livro? Na época eu não vivia só de livros. Eu trabalhava numa agência de propaganda. Ele falou assim, quantos médicos você conhece? Eu falei, então, acabou de sair uma estatística de 2.000 médicos se formando nesse ano no Brasil. Ele falou assim, quantos escritores você conhece? Eu falei, eu conheço você. Ele falou, então, é muito difícil, é uma coisa muito rara você conseguir viver de livros. As pessoas no Brasil que escrevem, muitas vezes têm uma outra atividade, né? Eu consigo viver de livros porque eu trabalho como ghost. Se eu fosse viver só dos livros da minha carreira, provavelmente eu não conseguiria pagar minhas contas. Mas eu trabalhando como ghost, eu consigo, porque aí eu tenho demanda o mês inteiro, o ano inteiro. E acresce a isso, adiciona-se a isso o fato de eu trabalhar como editor também. Então ajuda. Então dá para viver nesse universo. Mas assim, não é todo mundo que alcança esse status. Outra coisa, eu estou há 30 anos no ramo. Então as pessoas, mas você produz muito, é óbvio, eu estou há 30 anos fazendo isso, então tem material que eu escrevi há alguns anos, e às vezes as pessoas pedem, você pode escrever um artigo sobre esse tema? Às vezes eu escrevi algo no passado, é só dar uma atualizada em algum dado, alguma informação, o texto está pronto, não é que eu escrevo rápido, porque eu estou escrevendo há muito tempo, né? Então é uma construção longa, tem que ter paciência, né? E realmente não é uma carreira muito tão valorizada no Brasil, né? Tem aquele status, aquele glamour todo, mas na hora que as luzes se apagam, a gente tem carnê das Casas Bahia para pagar, come arroz e feijão como todo mundo. Uhum. E como que foi esse start da escrita? Começou muito cedo, ali na infância ainda, ou foi depois, com o tempo? Foi bem depois. Eu me converti aos 24 anos de idade, até a minha conversão, eu tinha lido os livros que eram obrigatórios na escola, né? Minha mãe lia bastante, tinha lá uma estante com vários livros à disposição, mas não era meu objeto de interesse, não. Aí depois que eu me converti, uma conversão meio traumática, eu tive experiência com drogas, com crime e tudo mais. Depois da minha conversão, aí eu comecei a frequentar a igreja e aí veio o interesse em entender o que era essa fé que eu estava agora dizendo que ia professar. E aí eu comecei a ler e como fruto dessas leituras também passei a falar, ser convidado para dar uma aula, para falar sobre um assunto. E logo vieram, eu sou do meio pentecostal, e no meio pentecostal tem a tal da profecia. Algumas profecias dizendo que eu me tornaria um escritor, né? As pessoas diziam me ver com caneta de ouro na mão, papéis e papéis sendo escritos. Eu confesso que no começo eu não entendia muito isso. Mas depois, naturalmente, eu passei a escrever as coisas que eu pregava e as coisas que eram as minhas inquietações, né? Sobre determinados temas como o fim do mundo, por exemplo, né? Como é que é o fim do mundo? As pessoas dizem que vai ser assim, assado, mas por que vai ser assim, assado? Qual a origem dessa ideia, dessa informação? Então eu ia pesquisar e acabava reunindo um material grande, produzia o texto e esse texto virava um livro.
E o negócio foi andando, foi se desenvolvendo naturalmente, né? Qual foi o primeiro? O primeiro livro que eu escrevi eu nunca publiquei, mas o primeiro livro que eu publiquei chama E Então Virá o Fim, que é um trecho de um versículo de Mateus. Mateus, uma fala de Jesus sobre o fim dos tempos, né? Então ele fala várias coisas que apontariam para o tempo do fim e ele conclui dizendo, e então virá o fim. Esse se tornou o título do livro. Eu lancei ele em 95 e em 96 ele foi premiado como autor revelação pela Associação Brasileira de Editores Cristãos. É a única oportunidade que você tem para ganhar aquele prêmio, porque ele só acontece quando você publica o seu primeiro livro. Eu ganhei esse prêmio e ganhou uma projeção natural dentro da igreja, né, o segmento evangélico, e isso me abriu portas para convite para escrever artigos para jornais, revistas. Na época a gente tinha muito jornal e revista impresso, né? Década de 90. E ali o negócio começou a andar. E a gente volta com Cultura e Saber. Hoje eu converso com Magno Paganelli. Quais são os outros títulos das suas obras? Olha, eu tenho livros, como eu disse, sobre oração, que é esse que está sendo relançado. Tenho livros sobre a eclesiologia, sobre o trabalho dentro da igreja, sobre várias áreas, como o Diácono, o livro dos Diáconos, que é um dos livros meus que mais venderam. Qual a sua função no corpo de Cristo? Também trabalha essa questão do trabalho dentro da igreja. Eu tenho 5 livros sobre escatologia, que é esse tema que trata do fim dos tempos. Tem alguns outros sobre temas menores, a questão de dízimo e oferta, essa pedição de dinheiro, quase o estelionato da fé. Então eu fiz um livro desmistificando isso, mostrando que muitas das promessas que pastores fazem e que as pessoas acreditam, elas não têm um fundamento seguro, nem na história, nem na Bíblia e nem na teologia. A gente tem 2000 anos de história da teologia, né? E mais recentemente, como fruto de 2 pós que eu fiz, no mestrado eu fiz sobre o Hamas e o conflito Israel-Palestina, e o doutorado eu fiz sobre essas caravanas de evangélicos que vão para Israel e para a Palestina. Então, mais recentemente, eu produzi livros nessa linha, sobre intolerância religiosa na igreja, fiz um livro, teve até um prefácio do desembargador, hoje desembargador William Douglas, né? E fiz livros também sobre a história dessas caravanas, né? E o sionismo evangélico também, que é um tema que está bem em pauta. Outras editoras acabaram publicando livros na mesma linha depois que eu terminei o doutorado, mas eu já tinha feito livros sobre isso, um livro sobre o Hamas dentro do conflito Israel-Palestina, a questão religiosa, que era pouco discutida, né? Também a questão do Islã propriamente dito, né? Então, quem tem dúvidas em relação a esse conflito, é interessante sempre ler, né, os dois lados, e o seu livro traz isso também, os dois lados e a visão de cada um deles, para que a pessoa tome a sua própria decisão até? Sim, porque quando eu fui fazer o mestrado, por exemplo, eu era inteiramente pró-Israel. É natural que quem vem de igreja evangélica seja pró-Israel por conta da teologia norte-americana que a gente importa. Mas quando você mergulha nesse universo, começa a ler produção dos dois lados, que não é a comum que está circulando no nosso meio, você acaba vendo o outro lado. É natural que você tenha que ver o outro lado. Uma pesquisa de pós-graduação, isso é obrigatório, né? Então você não vai reafirmar apenas as convicções que você tinha, você vai dar oportunidade para que o outro diga qual é a posição dele. Adiciona a isso o fato do meu orientador, principalmente no doutorado na USP, ele é um historiador judeu, holandês. A mãe dele foi presa em campos de concentração. E o Dr. Peter Deman, e ele foi fundamental na formação do meu pensamento, porque se nós que éramos orientandos dele, alunos dele, apontássemos um problema do lado palestino, ele falava, mas você precisa ver do lado judeu isso daqui. Se a gente apontasse um problema do lado israelense, ele falava, olha, você precisa observar esse lado da Palestina, tem isso. Então, ele sempre foi muito equilibrado nas ponderações. Isso meio que disciplinou a gente a exercer essa alteridade, sempre se colocar no lugar do outro. E como eu fiz uma pesquisa muito delicada no mestrado, que era a questão da influência de uma determinada interpretação do Alcorão no pensamento do membro do Hamas, então isso exigiu demais que eu tivesse muito cuidado com definição de termos, com citação de fontes, porque em algum momento eu sei que eu ia ter problema, principalmente em banca. Na academia você não pode falar mal do Islã, assim, porque é consenso, né, entre aspas, que o Islã é uma religião da paz. Ok, mas e essa turma que está fazendo terrorismo?
né? Mas aí você vai ver que não tem terrorista só no Hamas, tem terrorista em Israel também, porque a definição de terrorismo ela é muito ampla. O sujeito tem terrorista cristão nos Estados Unidos, se descobre que você é uma enfermeira, trabalha em uma clínica de aborto, ele vai explodir o seu carro, vai explodir a sua casa. Então não deixa de ser um terrorismo, mas é cristão, no domingo ele está na igreja. E as pessoas não percebem isso, né? O terrorista é só o muçulmano que puxa um pino de um colete com dinamites. Mas será que só isso é terrorismo? Né? Então eu tive que desenvolver uma pesquisa muito grande sobre violência, o que é violência, os tipos de violência, o que é terrorismo, terrorismo de Estado, terrorismo que é chamado terrorismo de baixo, terrorismo do alto, né, que é o terrorismo do pobre, custa US$ 120 para colocar um homem-bomba dentro de Israel. Mas e o terrorismo que é feito quando ele tem tanques e tem mísseis e tem caças, que aterrorizam uma população civil? Também é terrorismo. Então, isso demandou um exercício muito cansativo, mas que foi prazeroso. Hoje muita gente me acusa de ser de esquerda, do PT, porque não entende meu pensamento. Fala, não, mas a questão não é direita e esquerda, até porque lá não tem esse tipo de pensamento de esquerda e de direita. Muitas vezes lá o pensamento é movido por uma ideologia sionista ou uma religião teocrática. Então você já elimina essa dualidade que a gente tem no Brasil. Você tem que pensar com a cabeça dele lá, você tem que transportar para lá, entender o conflito, a raiz do conflito. E é o que muitas vezes no Brasil a pessoa não tem nem subsídio para fazer esse exercício, mas quer criticar, quer atacar você e botar o dedo na sua cara. Você é um esquerdista. Já me chamaram até de líder islâmico. Disseram que eu sou um imã infiltrado dentro da igreja. Ou seja, por aí você vê que é uma pobreza de pensamento muito grande no Brasil, né? Esse foi o trabalho que te deu mais... você precisou de mais dedicação, estudo, pesquisa? Foi, sem dúvida foi. Tanto no mestrado, que você tem um prazo muito curto para apresentar a sua pesquisa, e para mim foi uma mudança muito radical de pensamento mesmo. Eu passei de pró-Israel a pró-Palestina. Mas por quê? Você é favorável a terroristas? Não. A questão não é terrorismo ou não terrorismo, a questão é a vida. Eu estou defendendo uma questão de vida. Então a vida que está mais fraca ali naquela posição é a do palestino, quer queira, quer não. Né? Teria um monte de argumentos para dar em favor disso. Mas isso não significa que eu seja antisionista, antissemita, ou seja, que eu queira a destruição dos judeus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E esse é o grande problema quando você vai apresentar uma palestra sobre isso. As pessoas acham que por você defender o palestino, você quer o extermínio dos judeus. Mas essa relação não existe. Né? O fato de eu criticar o governo Lula não significa que eu quero a destruição dos brasileiros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, acho que falta um trabalho de muita informação. Acho que ainda vou ter que produzir muito artigo, muito livro, dar muita palestra para poder tentar esclarecer um pouco. Né? Que as pessoas elas querem reafirmar aquilo que elas conhecem. Elas não querem discutir, não querem expor o seu pensamento ao contraditório, a quem pensa diferente. Elas só querem mais informações a respeito daquilo que elas já acreditam. E aí é que está o problema, elas não se abrem para o novo, para o diálogo, né? Você escreve muitos livros até para esse público cristão. Esse nicho de mercado, ele é importante? No meio cristão se lê muito ou ainda precisa avançar? Lê muito. Em relação a pesquisas, né, publicadas recentemente, recentemente eu estou dizendo esse ano mesmo, né? Mostrando a relação do leitor com a literatura no Brasil. O leitor brasileiro que não é evangélico, por exemplo, lê, acho que, se eu não me engano, 4,7 livros por ano. O evangélico lê, acho que, 7,3 livros por ano. Então, a população evangélica, ela lê muito mais mesmo. Não é à toa que a gente tem aí o título de ser a religião do livro. Né? A base da nossa fé está em um livro. Isso não significa que o evangélico lê a Bíblia toda, mas ele tem uma predileção a mais pela leitura e isso acaba se refletindo também na questão que você disse do nicho, né? O nicho evangélico hoje é importante. Tanto que há muitas editoras que não têm compromisso com a igreja, não são editoras de igreja, mas têm criado selos editoriais para lançar livros evangélicos, porque entenderam que é um filão de mercado interessante e elas querem abocanhar uma fatia desse faturamento, né? Qual o principal desafio de trabalhar com livros, levando em consideração que a gente tem hoje um mundo muito tecnológico? Então, eu participei, esse ano a gente terminou agora uma Bienal, essa eu não fui porque foi no Rio, mas eu fui na de São Paulo no ano passado. Eu até
produzi alguns artigos para um portal mostrando filas em alguns estandes que publicam livros para adolescentes e jovens. Priscila, fiquei impressionado com a fila, por exemplo, no estande da Globo, eles têm um selo chamado ALT. Eu não conhecia, ALT, Livros para Adolescentes e Jovens. Adolescentes enfrentando filas de horas. As filas davam a volta no quarteirão daquele estande, mas assim, cada adolescente jovem com 2, 3, 4 livros grossos. Não eram livrinhos de 50 páginas, eram livros grossos. Eles não estavam com um livro debaixo do braço esperando para passar no caixa. Estavam com 3, 4 livros. E é essa geração que a gente chama de nativo digital. A idade deles mostra isso. Por que eles não estavam com o tablet descarregando pelo Wi-Fi? Porque a literatura ainda ela é fundamental no livro físico. As pessoas ainda têm esse apego, aquela paixão de pegar o livro, de abrir, de cheirar, de sentir, de riscar, de dobrar a orelha. Eu detesto isso, né? Eu uso marca-página. Mas tem gente que curte fazer isso. Então, esse contato físico com o livro, eu acho que ainda vai ficar muito tempo presente. A gente ainda vai ver, graças a Deus, muita gente com livro físico, mas isso não exclui o fato do digital estar desenvolvendo. Uma pesquisa há muitos anos atrás, quando começou essa onda de EPUB, de PDF, mostrou que as pessoas começavam a ler livros no digital e, por se interessar pelo texto, elas iam para a livraria comprar o livro físico. Tanto que, na época, o Paulo Coelho, aquele autor brasileiro, ele disponibilizou todos os textos dele gratuitamente nas redes sociais, porque ele já tinha entendido isso. E, de fato, aconteceu um aumento da venda dos livros físicos do Paulo Coelho, porque ele tinha aberto a leitura online gratuitamente. Então, ele não perdeu o livro, não perdeu dinheiro dando gratuidade aos seus textos. Ao contrário, ele faturou na outra ponta. Uhum. O que pode motivar uma pessoa a escrever um livro? Porque pode ter um bom pensamento, uma boa ideia, até entender que escreve bem, mas aquela coragem de colocar tudo que está dentro de si num papel para que outras pessoas leiam. E tem o julgamento. Eu não sei, eu posso responder por mim, eu até já respondi. Essa inquietação da descoberta de algo que te incomoda. Se isso me incomoda, eu vou tentar entender por quê. Porquê daquilo, porquê do porquê do porquê. E aí eu acabo lendo, acho que o livro é uma das principais fontes para você entender as coisas. Claro, você pode fazer pesquisa, pode entrevistar pessoas e você vai ter informações vindas de várias frentes. E aí, como eu conseguia reunir uma informação considerável de dados, de citações e de pensamentos diferentes do meu, eu acabava colocando isso no livro. Mas não existe só esse tipo de literatura. Há pessoas que criam romances, há pessoas que criam histórias. Eu não sou tão bom em criar. Eu tenho um livro que é um romance, mas é baseado em uma história real que eu mesmo vivi. Então, eu não criei nada ali, né? Eu só troquei o nome das pessoas para preservar a privacidade delas, mas é uma história que existiu. De fato, eu experimentei aquelas situações. Agora, tem pessoas que gostam de criar mundos, de criar universo, livro de fantasia, né? Como tem muita venda hoje. Eu, se fosse depender disso, eu morreria de fome. Eu sou historiador, eu gosto de lidar mais com fatos, com dados, com conceitos, com linhas de raciocínio, escolas de pensamento. Então, acho que são várias as razões que levam a pessoa a escrever um livro. São várias as motivações, são vários os interesses, são vários os impulsos que elas podem ter que vão levar a entrar por esse caminho que para uns é ingrato, não vai ter reconhecimento, às vezes vai encalhar o livro, mas ela pode dar sorte de repente, estourar, né? Ter aí a sorte de se tornar um best-seller. Para mim, não tem receita para se fazer um best-seller. Se tivesse, todas as editoras lançariam baseados naquela receita e todos os livros seriam um best-seller. Isso não acontece. Então, acho que não tem uma receita para nada nesse universo, né? Vai de você realizar um desejo, um sonho. Não se limite pelo fato de não ter feito curso de letras, não ter estudado com tais e tais escritores. Não, tem vontade? Vai lá, escreve o livro e arrisca. Não vai perder nada, né? Vai ganhar. Só o fato de você colocar a sua experiência, a sua vontade em um livro, já vai te ajudar a organizar o seu pensamento, vai colocar aquilo para fora, é importante. E tem algum livro que já está aí para sair, está quentinho no forno ou ainda na cabeça? Você já está produzindo alguma coisa nova? Os dois. Eu tenho um que vai sair agora, acho que no segundo semestre, chama Evangélicos de Direita, que aí eu vou discutir essa questão do uso que é feito pela direita e pela esquerda do texto bíblico, da tradição evangélica e das igrejas, né?
Então, mostrando que a Bíblia não está apoiando nem um lado nem o outro. A Bíblia tem a sua pauta própria e as pessoas precisam entender isso. Do mesmo modo que uma esquerda usa a Bíblia para defender os seus interesses, as suas pautas, a direita também pode usar. Vai sair por um selo chamado Contra o Vento, que é um selo do Alta Books, lá do Rio de Janeiro. E tem mais outros livros que vão sair também. Estou negociando com mais 2 outras editoras alguns textos. E ideias a gente sempre tem, né? Uhum. Mas eu tô com muito livro que saiu de catálogo. Eu estou negociando esses livros, quero publicá-los primeiro para depois desenvolver os textos inéditos. Porque senão a gente fica produzindo, e depois tem que ter o trabalho de ficar de porta em porta batendo para tentar publicar. Então eu estou tentando primeiro publicar o que eu tenho para depois começar algo novo, né? Magno Paganelli foi o nosso entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Muito obrigado por dividir com a gente a experiência e falar sobre essa obra, A Oração que Deus Responde. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Sucesso para você, para sua equipe. Boa audiência no seu programa. Obrigada.